Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 18 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever aqui no canal. Basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltovieira.com, da logo, da marca d'água que aparece para você, e na sequência clicar em se inscrever. Se inscrever no canal gratuitamente do YouTube Dalton Vieira Investe. Você pode também receber as recomendações de compra e venda que eu envio aí no seu celular, para o seu desktop, enfim, através do aplicativo Telegram. Clica aqui no card que está aparecendo para você que você possa seguir os procedimentos e se inscrever, solicitar o recebimento dessas recomendações no seu celular ou no seu desktop. Nessa videoanálise eu vou falar sobre Ibovespa, futuros mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, Lynx 3, BTOW3, Goal 4, Rent 3, LREN3, além disso o GPA3, IP3, IP Marcas e BRDT3. Vamos lá, Ibovespa no pregão de hoje queda de 1,9%, uma queda acentuada, mas ainda dentro da volatilidade média dos últimos 10 pregões, faz um topo descendente, deixando a tendência no gráfico diário indefinida. Suporte principal para o índice Bovespa na faixa dos 82.921 a 82.607. Abaixo disso, 82.321. Então o Ibov ainda, no meu modo de ver, isso aqui é uma correção em duas etapas, com a probabilidade ainda maior de vir para cima. Por quê? Porque a tendência de prazo maior gráfico semanal é uma tendência de alta. Faz sentido o índice gerar uma correção maior e uma resistência importante. Ou seja, não romper direto sem ter uma correção um pouco maior, por exemplo, testar a média móvel de 3 períodos. Enfim, pode vir um pouco mais para baixo e na sequência gerar uma sinalização forte para cima. Então, tecnicamente, está se desenhando algo nesse sentido. A não ser que gere um movimento muito relevante para baixo, muito forte aqui para baixo, para testar a região de 80 mil pontos, aí já começa a colocar em dúvida essa expectativa. Mas no primeiro momento eu fico ainda com essa leitura de uma correção em duas etapas para uma probabilidade maior de rompimento de toda essa região aqui de resistência do gráfico semanal, ou seja, romper o ponto mais alto, a máxima histórica, 88.317, abaixo disso 87.178. A resistência imediata é essa região de 86 a 86.400 que eu já citei na última videoanálise. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha. Agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho e, consequentemente, me ajudar a disseminar o conteúdo aqui do canal no YouTube, Dalto Vieira Investe, para todas as pessoas que participam aí e buscam informações relevantes em termos de aprendizado no YouTube. Futuros, então, mini índice, pregão forte aqui para baixo, queda já de 2,27%. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, veio para baixo da média móvel de 3 períodos, acionou um cenário mais para se trabalhar no ponto vendedor e foi gerando sinais de venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos. Um pregão bem interessante para esse tipo de operação acontecer hoje no mini índice. Veio para baixo dessa região de suporte, acelerou o movimento de baixa, enfim, anulou a tendência de alta, ficou mais para uma tendência de baixa, só que o movimento já é longo para baixo. O suporte mais próximo aqui nesse momento está nessa região aqui. Deixa eu só confirmar aqui essa questão do ajuste, está tudo certo. Então aqui o primeiro ponto de suporte na faixa dos 84.174 pontos. Deixa eu tirar só o ajuste, a gente teria aqui essa região aqui de topo anterior. Essa região de topo anterior na faixa de 84.540 a 84.360. E abaixo disso o gap seria em 83.460. Para a ponta compradora, teria que gerar algum sinal de alta no G60 ou no gráfico de 30 minutos, fundo. Apesar de não ser mais um fundo ascendente, alguma sinalização de movimento de subida apoiaria a possibilidade de se buscar uma compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ficaria mais para fundo ascendente do que pivô de alta nessas periodicidades. E aqui, vindo um pouco ainda mais para baixo, até com a questão do ajuste, essa região aqui na faixa de 84.265, enfim, vindo um pouco mais para baixo, melhoraria ainda mais o cenário para se buscar uma compra após sinalização de alta no G60 ou no G30, sinalização de alta, quebrar a sequência de máximas descendentes. Enquanto se mantiver dentro desse contexto de movimento de baixa, tentou subir respeitando aqui a última máxima descendente, possibilidade de trabalhar na venda pelo gráfico de 10 minutos através de topo descendente. Depois disso vamos falar aqui em relação até no G60 para resistência. A gente teria resistência aqui na faixa dos 85.265, 85.480
e o ponto mais relevante, que é isso aqui, em termos de resistência para o mini índice, na faixa lá dos 85.660. Partindo agora para o dólar no pregão de hoje, deu algum problema aqui para carregar o dólar nesse tempo gráfico, vou jogar aqui no G60 para facilitar. Dólar no pregão de hoje alta de 1%, depois de uma pancada para baixo do pregão anterior, conseguiu se recuperar, gerar a movimentação para cima, fechar acima da média móvel de 3 períodos e trazer oportunidade de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Dólar trabalhando acima desse patamar que eu citei, inclusive na live da parte da tarde, acima da região dos 3.707, 3.712, 3.707, a região de 3.712, 3.707 tenderia a servir como uma região para se buscar compra de fundo ascendente, 3.712 a 3.707, comentado na live da parte da tarde, ou seja, o dólar novamente gera uma sinalização positiva e dá uma pancada aqui para cima. Então nesse momento o dólar dando um indício de gerar movimento de correção, a tendência continua sendo de baixa no gráfico diário, mas podendo gerar movimento de alta, que seria a correção dessa tendência atual de baixa para o dólar. Próximas resistências para o dólar na faixa dos 3.726,50, está em cima desse patamar, até um patamar de 3.732,50. Acima disso, a gente tem uma resistência aqui na faixa dos 3.740 e 3.747. Então, essa região de dois topos anteriores, zona de resistência para o dólar. Então, eu comentei esses valores, alguns desses valores, no início desse pregão, dentro do canal DV Invest, que tem um izinho aqui aparecendo para você solicitar, clicar no card e solicitar o recebimento dessas recomendações. Então eu informei os pontos de resistência e suporte tanto para o índice quanto para o dólar no início do pregão de hoje. Olhando agora para a PETR4, a Petro no pregão de hoje queda de 2,84%, o ativo perdeu a mínima do pregão anterior, acelerou aqui o movimento para baixo, gerou um topo descendente. É o que a gente tinha comentado, uma das alternativas seria trabalhar, sendo um pouco mais usado, trabalhar na venda de topo descendente no gráfico da Petro. A Petro gerou uma primeira hora de pregão, os primeiros 15 minutos perdendo ali uma zona de suporte, possibilidade de trabalhar até numa venda mais de day trade. O ativo acelerou o movimento de baixo, fechando na mínima aqui, já só confirmar o fechamento, já fechou na mínima, queda de 2,84% e aumentando a probabilidade, tem espaço para isso e faria sentido ter uma correção maior de todo esse movimento de subida, ou seja, gerar aqui uma correção em duas etapas, podendo vir a testar o suporte na faixa dos R$ 25,29 a R$ 25,06. Depois disso, suporte no gap na faixa dos R$ 24,59. Vale 3, no pregão de hoje a Vale 3 caiu 3,91%, não acionou a nossa compra, que seria superando os 58,92, gerou um baita topo na zona de resistência, aumentando a chance de testar toda essa região de suporte, podendo até vir um pouco mais abaixo. Região essa na faixa 55,89 a 55,26. Então a Vale não acionou a nossa entrada. Depois, logo na primeira hora de pregão, durante a live da manhã, a entrada ao vivo durante o pregão às 10h45, eu mencionei que a recomendação estava cancelada na Vale. Por quê? Porque o ativo veio para baixo, não acionou a nossa entrada. Que a expectativa era que ela fizesse o quê? Um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, ela abriu aqui e veio para baixo, então não acionou a nossa compra. Então a recomendação foi cancelada. Lynx 3, alta expressiva de 8,39%. O ativo que a gente tinha feito recomendação no pregão de ontem acionou a nossa saída no pregão de hoje, bateu no objetivo da operação e foi bem além disso. Bastante forte aí o ativo, gerando um baita pivô de alta no gráfico diário, mas ficando agora mais afastado da média móvel de 13 períodos. Essa operação trouxe um ganho de 4,8% e isso representou um crescimento de 0,58% sobre o capital total. O outro ativo que também acionou a nossa saída no pregão de hoje foi a BTOW3, que fechou com alta de 1,54%, uma compra que a gente tinha executado nessa operação de máximo. O ativo andou bem no pregão passado, hoje veio um pouco acima. A gente tinha um objetivo em R$ 34,17 que eu alterei para R$ 34,96. Fui monitorando o papel e subindo o stop de proteção. Quando chegou aqui nesse patamar que bateu na região dos 34,89, depois voltou, ficou patinando nos 34,70, eu optei por encerrar essa posição, logicamente mencionando isso, que estava encerrando a posição da BTOW3, enfim, tudo isso comunicado dentro do canal DV Invest no Telegram. Para todos que participam,
todas as comunicações acontecem dentro desse canal durante o pregão. As recomendações, os reposicionamentos de stops, o encerramento das operações, qual o resultado de cada operação, tudo dentro desse canal. Então aqui essa operação trouxe um ganho de 9,09% e isso representou um crescimento de 0,64% sobre o capital total, essa operação da BTOW3. Ativo que ainda pode trazer oportunidade de nova entrada através do gráfico de 60 minutos, de um fundo ascendente ou até mesmo de um pivô de alta. Fundo ascendente seria o mais interessante. Vem aqui, gera um sinal de fundo ascendente, no próximo pregão, abre caindo aqui, gera na primeira ou segunda hora do pregão uma sinalização de fundo ascendente, também poderia trabalhar com algum tipo de compra, mas no primeiro momento a compra de swing trade já foi devidamente realizada. Goal 4, acionamento da nossa saída. Como acionamos a nossa saída? O ativo fechou mal o pregão de hoje em 3,96%, topo descendente no gráfico diário, apontando aí para um pivô de baixa se perder os R$ 7,42, mas o que eu tinha comentado tanto ontem na recomendação, foi durante a live, e hoje na live da manhã, se esse papel voltar para baixo dessa região, fechar abaixo da média móvel 13 períodos, acionaria a saída se perder a mínima da primeira hora de pregão. Então o stop foi reposicionado, ela fechou abaixo da média, foi reposicionado aí de forma ao vivo para baixo do 7,70, o stop, a saída em 7,69, então o ativo acionou a nossa saída aqui, um stop parcial daqui para cá. Então essa operação trouxe aqui uma perda de 0,9%, capital total uma redução de 0,12%. Então, ou seja, reduziu 0,12%, uma operação com stop mais curto. Rente 3, a Rente 3 no pregão de hoje eu reposicionei o stop para baixo da mínima deste candle aqui, que é abaixo da mínima do pregão anterior. Essa operação foi encerrada após perder ela. Ontem ele quase bateu no objetivo, que era um pouquinho mais acima, era 25,95, quase foi lá, perdeu força, stop reposicionado de proteção em 24,91, acionamento dessa saída quando perdeu os R$ 24,92. Essa operação então da Rente 3 foi encerrada com um ganho de 1,22% e isso gerou um crescimento de 0,12% sobre o capital total. Além disso, o Lojas Renner foi encerrada agora no leilão de fechamento. Por quê? Porque o ativo tinha, vou até colocar aqui os valores, né? Foi encerrada porque o stop da operação na primeira hora de pregão ela veio e perdeu a mínima do pregão anterior. Então, para mim não foi algo positivo que tinha acontecido. Aí eu reposicionei o stop abaixo da mínima da primeira hora de pregão. Só que depois que o ativo vem aqui para cima de novo, eu reposicionei o stop. Se voltar de novo para baixo da mínima do pregão anterior, eu encerro a posição. E isso aconteceu agora no leilão de fechamento aqui nos R$ 34,89. Então, lançando aqui encerramento da ação dessa operação, R$ 34,89. 34,89, lançando como perda. Então aqui vai aparecer o resultado dessa operação. É uma planilha bastante grande, já tem 3.200 registros desde 2010, que eu publico isso no meu site de forma gratuita. 1,72% de perda, e isso representou uma redução de 0,15% sobre o capital total, a operação da Lojas Renner LREN3. Mas é um ativo que eu ainda vou ficar atento. Se gerar algum sinal aqui para cima forte no G60, daria para arriscar uma entrada pelo gráfico de 60 minutos. Mas por enquanto, se voltar um pouquinho mais para baixo, gerar sinalização de alta mais adiante, até mesmo na próxima semana, seria mais interessante para a compra na Lojas Renner. Depois disso, o GPA3, recomendação de venda, agora mais para a última meia hora de pregão. Ativo estava vindo, já tinha sinalizado ao GPA3 como um ativo que eu ia monitorar para uma possível venda no fechamento do pregão. Eu falei isso na live da parte da tarde, a partir das 14h45, mencionei que eu ficaria monitorando para uma possível entrada na GPA3. E ela fechou para baixo ali da média, estava com fechamento para baixo, apontando para um fechamento abaixo da média, e eu recomendei essa venda no ativo. Então essa operação da UGPA3, passando aqui os dados dessa entrada, venda 39,74, ela fechou aqui em 39,58, um pouco abaixo do nosso valor de entrada, R$ 41,00 ponto de stop, que é acima aqui desse patamar, e isso traz um stop de 3,17%, risco de 3,17%, que é o tamanho do stop, alocando 12% do capital total, o objetivo ficando em R$ 37,85 para essa operação.
Então vamos ver se ela consegue aqui gerar aqui um pivô de baixa no gráfico diário, 3 candles muito fortes para baixo, tentativa de subida e uma formação aqui de engolfo de baixa no gráfico de diário, ou seja, voltando para baixo inclusive desse patamar aqui. Enfim, vamos ver se resolve andar. Se fizer o contrário, voltar aqui para cima, posso encerrar essa operação de forma antecipada, ou mesmo se voltar a fechar acima da média móvel 3 períodos, enfim, a avaliação ali de perto de cada operação que eu recomendo. IP Marcas, ativo que me chama atenção para a possibilidade de compra se o ativo conseguir gerar sinalização de alta a partir do ponto que se encontra. Está aqui em cima da média, está ali em cima de região de topo anterior. Se conseguir gerar sinal de fundo ascendente, me chamaria atenção para compra, por exemplo, uma superação dos R$ 30,34, tem logo aqui em cima R$ 30,41, enfim, superou aqui, apresentou força no início do pregão, rompendo essa região, posso buscar uma compra aí de swing trade. Isso, logicamente, vou informar dentro do canal DV Invest no Telegram. E por último aqui, BRDT3. A BRDT3 candle de baixa forte, 4,06% de queda, invadindo a região do gap, fechou abaixo do gap, fechou abaixo da média móvel 3 períodos. Tem outro suporte aqui intermediário em 22,55, mais outro logo abaixo 22,11, e depois disso o outro suporte seria na faixa dos R$ 21,30. Enfim, dependendo da sinalização, caso ocorra uma sinalização de alta aqui na região que ela se encontra, já que já é uma região de suporte, eu ficaria de olho para uma possível compra na BRDT3, uma compra aí de fundo ascendente a favor de uma nova tendência de alta na ação. E ainda considerando que ela está ali trabalhando numa região que era de topo anterior no gráfico semanal. Então, se ela gerar sinal de alta no diário em cima dessa região lá de antigo topo anterior do gráfico semanal, depois de ter rompido tudo para cima, meu interesse maior em cima de BRDT3 seria de operação na ponta compradora. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, dar seu like aqui nessa videoanálise, um joinha, um grande abraço e até o próximo pregão.